Olá a todos, prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje o assunto é sério. Emergência climática aqui no Brasil. É isso aí. Tá? A gente vai se basear no documento Emergência Climática, o desafio da transformação ecológica, que serve de guia para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Ele coloca em pauta os desafios e as oportunidades, né? Exatamente. E já adianto, a situação é urgente. O documento não alivia, né? A gente vai destrinchar dados alarmantes e mostrar exemplos que todo mundo vai se identificar. A ideia é fazer uma análise crítica de tudo que está rolando. Então, vamos começar encarando a realidade. O documento mostra que 2023 foi o ano mais quente da história. E o Brasil sentiu isso de perto, né? Ondas de calor absurdas. Inundações que destruíram cidades Picas que parecem não ter fim. A Touro, do Nordeste, por exemplo. e as tragédias recentes no Rio Grande do Sul. É de arrepiar. O documento é bem claro. Esses eventos extremos são a cara do aquecimento global. Um problemão que a gente precisa resolver para ontem. E para quem ainda tem dúvidas, o documento cita o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, sabe? A maior autoridade no assunto. Ah, o IPCC. Eles alertam que o aquecimento global é culpa nossa, e os relatórios mostram que a coisa tá feia. Falando em alerta vermelho, o documento também fala do Acordo de Paris. Aquele que buscava segurar o aumento da temperatura global em 2 degrees Celsius. Pois é, mas na COP28 em Dubai ficou claro que essa meta já era. A comunidade internacional precisa ser mais ambiciosa, né? Cortar as emissões de gases de efeito estufa de forma radical. É, a pressão tá grande. A COP29 em 2025 vai discutir como colocar em prática as ações climáticas. E a COP30, que vai ser aqui no Brasil em 2026, tem a missão de fortalecer o Acordo de Paris. É, o Brasil vai estar no centro das atenções. E o documento nos coloca frente a frente com a nossa responsabilidade. E que responsabilidade. Sabia que o Brasil é o 6º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo? Sexto. Sério. Eu imaginava que a gente estivesse melhor no ranking. Os dados do Climate Watch e do Carbon Brief não mentem. 6º lugar. Caramba, mas o que coloca a gente tão alto nessa lista? O documento aponta o desmatamento como principal vilão. A Amazônia e o Cerrado estão sofrendo com o aumento da derrubada de florestas. Faz sentido, a gente sempre ouve falar sobre o desmatamento, mas é chocante ver o impacto real disso no planeta. E aí o que o Brasil prometeu fazer para mudar esse cenário? Bom, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões em 37% até 2025 e em 50% até 2030, tendo 2005 como base. Uau! E a meta é zerar as emissões até 2050. Ambicioso, hein? Mas como vamos chegar lá? Do documento mostra o caminho. Sim, o documento detalha os planos com foco em diversos setores. Para combater o desmatamento, a aposta é no PPCDA, PVCD. Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, e também no PP Cerrado, Plano por Cerrado, objetivo: desmatamento zero até 2030. Desmatamento zero. Essa meta é ousada. Será que é possível? É um desafio enorme, sem dúvida, mas é essencial para tirar o Brasil da lista dos maiores poluidores. O documento também destaca a importância de regulamentar a lei de pagamentos por serviços ambientais. Faz sentido. Proteger a floresta precisa valer a pena, né? E além do desmatamento, o que mais precisa de atenção? A agropecuária precisa se reinventar. O gado, por exemplo, libera metano durante a digestão, um gás de efeito estufa muito mais potente que o CO2. Nossa, sério. Nunca tinha parado para pensar nisso. E o que podemos fazer? Mudar a dieta do gado. Calma, ainda não chegamos nesse ponto. A solução, segundo o documento, é investir em tecnologias mais sustentáveis, intensificar a pecuária e os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Produzir mais em menos espaço, com menos impacto. E a energia, o Brasil tem uma matriz energética relativamente limpa, né? Sim, a matriz energética é um ponto positivo. Mas ainda temos desafios. O documento aponta a produção de petróleo como um ponto de atenção. É, o Brasil é um grande produtor de petróleo, né? E essa produção, apesar de importante para a economia, precisa ser repensada. Exatamente. E a questão dos resíduos. É verdade, o que o documento fala sobre isso. Eles destacam o potencial do setor na redução de emissões. A gestão adequada, com foco na reciclagem e no aproveitamento energético do biogás, pode contribuir bastante para a meta de neutralidade de carbono. Ou seja, o lixo pode virar solução. Interessante. Então, pelo que vimos até agora, o caminho é longo. Mas com ações em várias frentes, podemos alcançar as metas de redução de emissões e construir um futuro mais sustentável. Exatamente. Mas é importante lembrar que reduzir as emissões é apenas um lado da moeda. A gente também precisa se preparar para os impactos que já estão acontecendo. Verdade. Adaptação, né? Se preparar porque já está batendo na nossa porta. Exatamente. E para entender melhor esse ponto, vamos mergulhar nos dados da plataforma Data Brasil, que mostram a vulnerabilidade dos municípios brasileiros. Mas isso fica para a próxima parte do nosso mergulho. E aí, voltamos. Prontos para continuar nosso mergulho na emergência climática. Bora lá. A gente parou na plataforma Adapta Brasil, lembra? Sim, ela mostra como cada município brasileiro é vulnerável aos eventos climáticos extremos.
É tipo um raio-x da nossa fragilidade, sabe? E o diagnóstico não é nada bom. A Adapta Brasil mostra que a maioria dos municípios, 66% deles, tem pouca capacidade de lidar com esses eventos extremos. Caramba, é muita coisa. É como se 2/3 do país estivessem de mãos atadas diante de um tsunami climático. E a gente sabe que esses eventos, como furacões, secas e inundações, vão ser cada vez mais frequentes com o aquecimento global. Pois é. E o documento coloca essa questão como um dos maiores desafios para o Brasil, como aumentar a capacidade de adaptação dos municípios. Se a maioria das cidades não está preparada, as consequências podem ser devastadoras. É como construir cidade de papel num mundo onde chove canivete, né? Perfeito. E os impactos vão além das tragédias imediatas, né? Sim, o aumento da temperatura afeta a saúde da população, a infraestrutura, a produção de alimentos. É uma reação em cadeia que pode levar ao colapso, né? Exatamente. É como um dominó gigante. Uma peça cai e derruba todas as outras. Caos total. E aí, o que o documento propõe? Ele fala da necessidade de políticas públicas para adaptação em várias áreas. Um exemplo é a gestão de recursos hídricos, com foco no semiárido nordestino. Ah, semiárido. Eles têm tecnologias incríveis para armazenar água da chuva, como as cisternas. Eles transformaram a diversidade em oportunidade, e o documento sugere que o resto do Brasil se inspire nesse exemplo. Faz sentido. Afinal, a falta de água pode se tornar um problema em outras regiões. E as soluções não se limitam ao campo, né? O documento também propõe medidas para tornar as cidades mais resilientes. Tipo o quê? Soluções baseadas na natureza, sabe? Cidades com mais parques, jardins verticais, telhados verdes. Trazer a floresta de volta pro concreto? Que legal. Elas ajudam a combater o calor, absorvem a água da chuva, reduzem a poluição. É como um canivete suíço da sustentabilidade. Incrível. O documento cita Medellín, na Colômbia, como exemplo. A cidade implantou um sistema de corredores verdes e os resultados foram ótimos. Medellín é referência em urbanismo sustentável, né? E o documento fala de outras medidas para adaptação nas cidades. Sim. Ele fala da importância dos sistemas de alerta para desastres naturais, como o CEMADEN. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Eles monitoram as condições meteorológicas e emitem alertas para áreas de risco, sabe? Entendi. É como um anjo da guarda climático. É isso aí. E quando o desastre já aconteceu, o que fazer? Boa pergunta. Aí já era, né? Não necessariamente. O documento fala da importância de planos de contingência e investimentos em infraestrutura. Tipo obras de contenção, sistemas de drenagem. Isso. É como um kit de primeiros socorros para a cidade. E além dessas medidas práticas, o documento fala de integrar as políticas de adaptação com outras áreas, né? Sim. Saúde, desenvolvimento social, educação. Crise climática é complexa e exige soluções multidisciplinares. É como um quebra-cabeça, né? Cada peça precisa se encaixar para formar a imagem da resiliência. Exatamente. A adaptação não é só construir barreiras físicas ou sistemas de alerta. É preciso pensar em como os impactos afetam as pessoas. A saúde, a segurança alimentar, o acesso à água. É isso aí, proteger os mais vulneráveis. Falando em vulnerabilidade, o documento também fala da justiça climática, né? Sim, a justiça climática é central nesse debate. O documento mostra que as populações mais pobres são as que mais sofrem com os impactos. Mas, para a gente aprofundar essa discussão, vamos fazer uma pausa. Vamos de volta para finalizar nosso mergulho na emergência climática. A gente estava falando de justiça climática, né? Como as mudanças climáticas impactam as desigualdades. Isso mesmo. O documento mostra que as populações mais pobres e marginalizadas são as que mais sofrem. A gente vê isso nas notícias, né? As tragédias parecem ainda mais duras para quem já vive em situação vulnerável. E o documento traz dados do IPCC que comprovam isso. Se a temperatura global subir 1,1°C, a chance de populações vulneráveis serem mais afetadas por eventos climáticos extremos é muito maior. Um futuro assustador, né? E o documento traz exemplos concretos aqui no Brasil. As chuvas em Pernambuco em 2022 e no Rio Grande do Sul em 2024. As imagens dos bairros inundados, as pessoas desabrigadas. É impossível esquecer. E os bairros mais atingidos são justamente os mais pobres, com menos infraestrutura e mais ocupações irregulares. É como se a tragédia escolhesse suas vítimas, né? Pois é. Diante disso, a gente precisa de soluções que promovam justiça climática. Não dá para combater a crise ambiental sem combater a desigualdade social. As duas coisas estão interligadas, né? Totalmente. E o documento defende que a transição para uma economia de baixo carbono precisa ser justa, beneficiando os grupos mais vulneráveis. Faz sentido. Mas como garantir que essa transição seja justa de verdade?
O documento destaca a importância de políticas públicas que promovam a inclusão social e a justiça ambiental, a retomada do Bolsa Verde, por exemplo. Ah, o Bolsa Verde, Hum. que dá incentivos para famílias em áreas de conservação ambiental. Sim, é reconhecer o papel dessas comunidades na proteção da natureza e garantir seu bem-estar. Legal. E que outras ferramentas podem ajudar? A plataforma Adapta Brasil também é importante. Com ela, a gente identifica as populações em risco e direciona as políticas públicas para quem mais precisa. Tipo um mapa da vulnerabilidade, né? Exatamente, a gente tem dados, ferramentas, conhecimento, agora é colocar tudo em prática. Para construir um futuro mais justo e sustentável para todos. E o documento vai além da justiça climática, apontando a transformação ecológica como um caminho promissor. Transformação ecológica. Mudar a forma como a gente se relaciona com a natureza, buscando um modelo de desenvolvimento mais justo, viável e sustentável. Um novo futuro mais harmônico. Isso. E já existem iniciativas concretas nesse sentido, como o Plano de Transformação Ecológica. Ah, que legal. Ele busca impulsionar a bioeconomia, as energias renováveis, a agricultura de baixo carbono e a conservação da biodiversidade. E o PAC também prevê investimentos em infraestrutura sustentável, né? Revitalização de cidades, tecnologias limpas. Sim. Mas para essa transformação acontecer de verdade, a gente precisa de engajamento, participação, mobilização social. Cada um fazendo a sua parte, né? Exatamente. Mudar hábitos de consumo, cobrar os governantes, participar de iniciativas de sustentabilidade. A transformação ecológica precisa ser um movimento de todos. Com certeza. E a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente vai ser um espaço importante para debater esses temas. É a oportunidade de unir forças e encontrar soluções. E mostrar que a gente se importa com o futuro do planeta. E com isso, chegamos ao fim do nosso mergulho na emergência climática no Brasil. Esperamos que esse episódio tenha te inspirado a buscar mais informações e se engajar na luta por um futuro mais sustentável. A crise climática é urgente, mas também é uma oportunidade de construirmos um futuro melhor. E essa transformação começa com cada um de nós. Fiquem ligados que a gente volta com mais um mergulho profundo em breve.